Qual foi o professor que marcou a sua vida? E qual foi a grande lição que ele te ensinou? A lição de Escola Sabatina de hoje, com o título O Grande Professor, vem mostrando Jesus Cristo, não somente como aquele grande professor, mas também sobre aquele que ensina grandes lições. Em Mateus, no capítulo 5, o verso 1 e 2, diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Este é o início do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma das mensagens mais completas que tem na Bíblia, porque ela foi proferida pelo próprio Jesus e traz grandes lições. Veja que Jesus não é o grande professor simplesmente porque ele tem uma excelente didática. Não é apenas isso. Na verdade, Jesus é excelente em exemplo. Ele não ensina só por preceito, ele ensina também pelo exemplo. Um dos grandes desafios para o cristianismo é realmente estudar a mente de Jesus Cristo. Neste texto de Mateus 5, verso 1 e 2, você percebe logo no verso 1, Jesus sendo aquele que atrai as multidões. Você gosta do sermão de alguém a tal ponto de você sempre querer ouvir essa pessoa falar? O interessante é que Jesus é um desses pregadores. Ele atraía a multidão. E o texto já diz bem claro que a multidão vinha até ele para ouvi-lo e aprender dele. Jesus, então, como se assentasse, passa a ensiná-los. Mas a primeira coisa que Jesus vai ensiná-los são as bem-aventuranças. Jesus, no Sermão do Monte, deixa bem claro a intenção e o propósito que ele tinha, e principalmente a chegada do reino de Deus para aquelas pessoas. Jesus veio ao mundo para nos ensinar, mas não apenas na teoria. Jesus veio nos ensinar na prática. Por isso nós precisamos aprender de Jesus, não só saber o que ele ensina, mas praticar. Tiago, quando fala sobre isso, diz para que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que sejamos também praticantes. Jesus fala para oferecer a outra face, para andar uma segunda milha. Você tem andado a segunda milha por Jesus Cristo? Sabe que quando as pessoas nos ferem ou quando elas abusam da nossa boa vontade, nós normalmente já colocamos um pé atrás e não queremos mais ajudá-las. Mas Jesus diz que devemos fazer essa segunda milha e todo que ferir a nossa face direita, que possamos oferecer também à esquerda. Jesus é o grande professor que a Bíblia apresenta, não somente por saber de tudo, não somente por ensinar de forma adequada, mas por ele ensinar as grandes lições. A grande lição que Jesus tem para cada um de nós é ter dado a vida por cada um de nós. Se você aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, você vai poder viver com ele por toda a eternidade. Este é o grande professor. O nome dele, Jesus Cristo.